Henker que vive duas vezes. Capítulo 333. Equipe, HH, e Arrico, Quintas-feiras, 1/10. Capítulo 333 Descendentes do Rei Macaco, 8. Khan recuou quando algo passou por ele. A princípio, ele pensou que fosse um ataque de inimigos e levou a mão à espada. Oi! Era um pássaro lendário vermelho e preto que parecia que iria pegar fogo a qualquer segundo, uma besta mítica que você só podia ver no 11º andar. No entanto, ao contrário da sua aparência, o tom que falava era jovem. Eu sou Nike. Prazer em conhecê-lo, mestre. Não, Ion, quero dizer. Tenho uma mensagem de Caim. Quer ouvir? Os olhos de Khan se arregalaram com um nome inesperado. Ele diz que seu treinamento fechado vai durar um pouco mais. É assim mesmo? Kreutz acenou com a cabeça em compreensão com a resposta do primeiro esquadrão. Ele sabia que o líder do regimento estava passando por um momento importante em sua vida. Uma parede. Inúmeros jogadores choraram de alegria ou sentiram desespero e desesperança por causa dessa diferença. Algumas pessoas escalaram-no facilmente, enquanto outras morreram sem conseguir superá-lo. Isso era o que era uma parede. Kreutz tentou pular muitas vezes, mas no final não conseguiu. Mas os grandes, 9 reis, saltaram sobre ele uma vez, ou 3 a 4 vezes. Era isso que significava ser sobrenatural. O líder do regimento retirou o que disse sobre seu treinamento fechado ser curto e avisou que demoraria um pouco. Parecia que ele havia terminado de refinar as pontas, mas não o corpo real. Em vez disso, ele enviou isto. Obrigado. Eu vou embora, senhor. O jogador do time titular entregou a carta a Kreutz e desapareceu com uma reverência. Kreutz abriu cuidadosamente a carta e leu o papel dentro dela. Como você desejar. Foi uma resposta muito curta, considerando o tempo que levou para recebê-la. Kreutz começou a rir. Ele é o mesmo de sempre. Felizmente, ele conseguiu esclarecer sua mente complicada. A pergunta que Kreutz fez ao líder do regimento foi esta. Tenho que continuar seguindo o colecionador? Pelo que Kreutz viu, Ion-Woo era uma pessoa muito perigosa. Ele podia entender sua luta com Bentek. Foi uma batalha de inteligência entre os novos jogadores em ascensão. Bentek e Triton escolheram a luta primeiro. No entanto, o verdadeiro problema se seguiu. Ele havia superado o 30º estágio oculto por algum motivo misterioso e chegou ao Tártaro para encontrar Hades. Ele também conheceu o Imperador da Gula para prometer lutar com eles contra o Dragão Branco. O mesmo estava acontecendo agora. Enquanto esteve ausente por um tempo, Ion-Woo estava causando comoção no 20º andar. Eles disseram que o Roarder estava sempre em ação. Parecia que os rumores eram verdadeiros. Claro, ele poderia entender até aquele ponto. Novos jogadores em ascensão seriam ameaçados pelas forças ao seu redor, e os jogadores que queriam se tornar fortes não ficariam parados e entrariam em conflito com outros. O problema, porém, o poder que ele tem. Kreutz foi capaz de observar uma pequena parte do poder de Ion-Woo enquanto o seguia. Ele usou sombras estranhas e mostrou o potencial de um senhor enquanto movia suas almas. O potencial de um sobrenaturalista com a técnica de espada que ele aprendeu com Mugong do rei marcial. Além disso, a possibilidade de ser apóstolo de vários deuses. Senhor, sobrenaturalista, apóstolo. Das 3 condições que deveriam ser atendidas para atingir o estado sobrenatural, ele tinha todas as 3 ao mesmo tempo. Entre eles, estava o poder da morte que Kreutz nunca tinha visto antes. Um poder que não era algo que um jogador mortal deveria ser capaz de usar. Ele era muito perigoso. Para mantê-lo perto, os olhos de Kreutz ficaram mais escuros. E nem eu vi tudo isso. O colecionador é perigoso. O líder do regimento disse que o acumulador era seu amigo íntimo e salvador. Então Kreutz queria apoiar o que Ion-Woo fez. Ele pensou que Ion-Woo se juntaria ao regimento fantasia ou se tornaria seu firme aliado. Mas pelo que ele viu até agora, se eles começassem a trabalhar com Ion-Woo, os danos e a pressão que o regimento fantasia receberia seriam prejudiciais. Essa foi a razão pela qual não se mudaram para os andares superiores e permaneceram nos andares inferiores. Foi para evitar a atenção dos 8 grandes clãs e aumentar secretamente seu poder. Eles não podiam quebrar suas regras por causa de uma pessoa. No entanto, esta foi a resposta que voltou, como ele desejava. Isso significava que o líder do regimento não impõe a sua vontade a Kreutz. De certa forma, parecia que ele estava respeitando seus companheiros e, ao mesmo tempo, parecia irresponsável, como se estivesse entregando seus deveres a outra pessoa. O líder do regimento era o mesmo de sempre. Kreutz mergulhou em contemplação enquanto segurava a carta. Se ele fizesse o que queria, não apoiaria mais Ion-Woo. Mas ainda assim, os momentos que passou com ele passaram diante de seus olhos enquanto ele tentava tomar uma decisão. Do Rio das Almas ao Tártaro. A viagem foi perigosa, mas fez seu coração bater mais rápido. Mais do que tudo, havia algo em Ion-Woo que atraía as pessoas para ele. Como um rei. Ainda assim, vendo como ele implorou desesperadamente por Kinin na frente de Hades, parecia que ele tinha uma longa história. Era natural querer seguir tal pessoa e ver como ela acabava. Como uma mariposa atraída pela chama. Ele era assustador demais para ser mantido por perto,
mas interessante demais para ser observado de longe. Ele é como o líder do regimento nesse aspecto. Não, esses pensamentos podem ter sido o que o líder do regimento pretendia. Tomando uma decisão, Kreutz colocou a carta no bolso da camisa e chamou um subordinado do lado de fora. Com sim, senhor, você ligou para mim? Um subordinado que esperava do lado de fora entrou e baixou a cabeça. O colecionador ainda está no 20º andar? Sim, senhor. Chame a cavalaria. Vamos para o 20º andar. Sim, senhor. E assim, o regimento fantasia começou a agir. Na Montanha Sangrenta. Cadáveres espalhados pelo chão indicavam que houve uma batalha difícil. Que monstro! A pessoa para quem os jogadores estavam olhando não parecia humana. Todos concordaram que ele parecia um monstro. Havia medo em seus olhos. Ha! Ha! Yon-Woo ofegou, encharcado de sangue. Sua saúde e poder mágico foram quase esgotados porque ele lutou contra tantos jogadores. Mas a aura ao seu redor ainda era feroz. Parecia que alguém morreria imediatamente se entrasse em seu alcance de ataque. E como os jogadores sabiam que isso realmente aconteceria, nenhum deles poderia abordar facilmente Yon-Woo. Não, mesmo deixando isso de lado, as artes marciais que Yon-Woo lhes mostrou estavam se repetindo em suas cabeças. Quantos clãs sofreram perdas e quantas pessoas caíram? Monstros horríveis vieram das sombras e os levaram ao desespero. Os rumores de que o acumulador já poderia ser um senhor estavam se revelando verdadeiros. Um senhor que criou um exército de um homem só e derrotou facilmente a maioria dos clãs. Além disso, o acumulador estava mostrando potencial como sobrenaturalista, como discípulo do rei marcial. Quer eles tentassem lutar um contra um ou trabalhar juntos contra Yon-Woo, ele não poderia ser derrotado. Além disso, ainda resta alguma coisa. Eles podiam sentir isso em seus ossos. Yon-Woo não estava usando toda a sua força. Se ele tivesse escondido 30% de seu poder apesar da luta ter se tornado tão difícil, isso só seria desvantajoso para eles. Além disso, as pessoas que ajudavam Yon-Woo eram Red Deodara e Ice King, jogadores famosos e habilidosos. Não havia como passar por eles. Eles permaneceram nessa condição, incapazes de atacar ou recuar. Se você não vier. Os olhos de Yon-Woo brilharam violentamente. Eu irei. Ele estava respirando com uma voz mais confortável depois de ter descansado o suficiente. Os jogadores que criavam uma rede ao seu redor recuaram instintivamente. Sorria. Ao vê-los, o Rei Gelado riu levemente. Foi uma risada mais próxima da pena do que da diversão. Os jogadores que estavam na frente ficaram vermelhos. Eles estavam prestes a gritar, querendo se redimir. De repente. Banco, banco. Fogos de artifício explodiram no céu. Fogos de artifício vermelhos. Os rostos dos jogadores ficaram rígidos. Foi o comando para recuar. Os líderes tinham rostos hesitantes, perguntando-se se deveriam sair ou não, mas deram a ordem de recuar ao considerarem que não poderiam continuar a lutar assim. Todos, recuem. Enquanto os jogadores recuavam, eles se moviam rapidamente para o caso de Yon-Woo e os outros os atacarem enquanto corriam. Depois que o Rei Gelado confirmou que todos tinham ido embora, ele inclinou a cabeça em confusão. Por que todo mundo está voltando? Bem, tanto faz, posso descansar agora. O Rei Gelado olhou para sua mão ensanguentada e trêmula. Ele não conseguia se lembrar da última vez que lutou assim. Ele sorriu amargamente. Ele se juntou ao lado de Yon-Woo porque não havia nada que pudesse fazer, mas se sentiu revigorado. Parecia que um artista marcial ainda era um artista marcial, mesmo sendo velho. Mas era verdade que ele se cansava com mais facilidade. Se a luta continuasse daqui, ele poderia ter caído primeiro. O rosto de Victoria também não parecia muito bom. Usar a nova adamantina com um corpo ferido não foi fácil para ela. Ela também ficou aliviada por eles terem recuado, mas ficou curiosa para saber por que o fizeram. Se a luta durasse mais, o grupo de Yon-Woo seria o que estaria em perigo. Victoria e o Rei Gelado se voltaram para Yon-Woo. Yon-Woo também estava cansado, então se jogou no chão e recuperou o fôlego. Sua pedra filosofal superaquecida forneceu-lhe poder mágico. O que ele disse depois surpreendeu muito os outros dois. Eles provavelmente estão recuando porque encontraram Khan. Eles encontraram Khan? Victoria explodiu de surpresa. Baque, baque. Seu coração começou a bater mais rápido. O rosto que ela tinha visto há pouco tempo. A esperança de que ela pudesse ver aquele rosto novamente cresceu em seu coração. Sim, por agora. Onde ele está? Você sabe disso bem. Eu faço? Victoria inclinou a cabeça. As montanhas eram realmente familiares para ela. Mas para Yon-Woo escolher? Poderia ser? Seu rosto ficou ligeiramente pálido. Yon-Woo assentiu pesadamente. Sim, é o Palácio do Rei Macaco. O controle de Victoria aumentou sobre a nova Adamantina. Memórias daquela época de repente surgiram em sua cabeça. Os movimentos perigosos da estátua de pedra. A morte de Rebecca. O sacrifício de Yon-Woo. A fuga com Khan. E fugindo, sozinho. Foi o lugar que lhe deu pesadelos. Mas ela ainda estava com medo de ir para lá. Mas se pudesse salvar Khan, ela teria que ir. Yon-Woo acenou com a cabeça aliviado. Na verdade, se ele a visse tremendo,
Ele planejou tirar a nova da matina dela e forçá-la a voltar. Mas ela fez tudo o que precisava enquanto eles estavam em batalha. O Rei Gelado inclinou a cabeça, sem segui-lo. Palácio do Rei Macaco? O que é isso? Yon-Woo começou a explicar o Palácio do Rei Macaco. Os olhos do Rei Gelado se aprofundaram depois de ouvir tudo. De onde são os 72 Bian? Sim, foi onde consegui minha peça de Hui Beng. Então é semelhante ao Templo do Rei Macaco. Templo do Rei Macaco. Yon-Woo ficou curioso com os murmúrios do Rei Gelado. Há um lugar, está fora da torre. Para ser exato, é o Templo dos 7 Reis Demônios, mas é chamado de Templo do Rei Macaco entre os apóstolos. Está cercado por barreiras para impedir a entrada de estranhos. Yon-Woo pensou no lugar onde procurou pela primeira vez vestígios de Khan. Você está falando sobre onde estão as estátuas dos 7 Reis Demônios? Sim, você sabe disso? Sim, mas eu não consegui sentir nada. Esse lugar já está saqueado. Também é bem conhecido. Provavelmente não sobrou quase nada. Yon-Woo achou que o Rei Gelado parecia um pouco triste. Provavelmente foi pela vergonha de ser apenas, meio, descendente. E também, um pensamento lhe ocorreu. Então o Rei Macaco não deixou rastros em apenas um ou dois lugares. Ele pensou a mesma coisa quando saiu do Palácio do Rei Macaco. A queda também dizia que o Rei Macaco havia deixado vários lugares para seus descendentes. Yon-Woo anotou para voltar ao templo e olhar ao redor com atenção. Quando ele foi pela primeira vez, ele foi praticamente expulso, então pode ter perdido alguma coisa. De qualquer forma, por que a espada de sangue iria para lá? A razão é simples. Será a base do exército do diabo? As pessoas por trás de tudo isso. Houve uma razão pela qual Khan se mostrou, porque era o seu destino final. É naquele lugar. Doyle. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Após o breve intervalo, eles se dirigiram imediatamente para a quinta montanha. Foi para evitar que a aliança chegasse lá primeiro. Felizmente, parecia que não havia nenhuma armadilha preparada quando chegaram lá. As pessoas provavelmente não conseguiriam montar uma armadilha porque, em primeiro lugar, era difícil para os Rankers se aproximarem daqui. Todos os sentidos foram fechados e apenas a consciência poderia ser aberta. Yon-Woo liberou toda a sua consciência e começou a procurar a entrada do Palácio do Rei Macaco. Yon-Woo destruiu a entrada quando saiu com a herança para que outros não pudessem se aproximar dela, então ele teve que encontrar uma nova entrada. Seu temperamento levou a isso. Sim, que pena. Cale-se. Enquanto repreendia o zombeteiro Shannon, Yon-Woo conseguiu encontrar a entrada com a ajuda de Nike. A Nike vinha seguindo Khan todo esse tempo. Você entrou no estágio oculto, o Palácio do Rei Macaco. Um palco escondido, não uma masmorra. Os olhos de Yon-Woo ficaram maiores com a mudança de nome. Como se fossem esperados, alguém saiu silenciosamente da entrada e cumprimentou o grupo de Yon-Woo. Você. Faz muito tempo que não nos vemos, Caim. Khan cumprimentou-os alegremente.